Olá pessoal, sou Angélica, nutricionista do Penai Picuí, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o feijão com arroz, essa dupla perfeita que está sempre presente na nossa alimentação. Vamos voltar um pouquinho no tempo e eu vou contar para vocês a história do feijão com arroz. Como é que eles chegaram à nossa mesa? Então, o arroz, há cerca de 10 mil anos atrás, só se encontrava o arroz selvagem, encontrado nas matas, nas florestas. Os povos chineses foram os primeiros a pegarem esse arroz e cultivar ele em casa, para fazer a sua alimentação, usar no preparo da sua alimentação. Sempre existiu arroz aqui no Brasil, só que os índios eles não eram tão acostumados a consumir esse arroz. Quando os portugueses chegaram aqui, eles trouxeram arroz, e viram o arroz que tinha aqui e começaram a ensinar os índios a preparar esse arroz na forma de pirão. Como não existia escorredor de arroz, não tinha esse arroz branco soltinho, era mais usado o arroz com água mesmo e virava aquela papa, e eles consumiam como pirão. Com o passar do tempo, quando chegou a corte portuguesa em 1800, eles começaram a perceber que o arroz solto, o arroz quando escorrido, ele rendia mais. E eles começaram a fazer esse arroz para servir para os funcionários da corte portuguesa, para o exército, porque o arroz soltinho já rendia mais do que aquele arroz como pirão que eles faziam. E aí foi se consumindo o arroz. No mesmo tempo, havia também o feijão. O feijão, diferente do arroz, sempre foi consumido pelos índios, já existia aqui no Brasil, mas existia o feijão que a gente conhece como mulatinho, como carioca, aquele feijão mais tradicional. E aí os portugueses trouxeram da África e da Europa outras espécies de feijão. E aí a gente tem aquele feijão vermelho, feijão fradinho, temos feijão preto, feijão verde, feijão macaça. Temos uma variedade imensa de feijão, porque a gente já tinha feijão aqui e os portugueses trouxeram outros tipos de feijões, E aí os índios já faziam esse feijão. E aí os portugueses perceberam, que essa comida, ela trazia saciedade, ela dava sustância, como a gente diz, o feijão com arroz. Então começou a ser bastante consumido o feijão com arroz, porque era uma comida que trazia a saciedade. Então, principalmente para os trabalhadores, para o exército, sempre tinha esse tipo de comida, o feijão com arroz. Os escravos, eles costumavam fazer o feijão com carne seca e com farinha, porque a gente tinha mandioca aqui também. E aí, eles faziam essa farinha de mandioca, o feijão e a carne seca. Com o passar do tempo, os escravos aprenderam a fazer a feijoada, desenvolveram a feijoada, que é o feijão com muitas carnes dentro. Uma curiosidade sobre a feijoada é que os portugueses gostaram muito da feijoada e eles comiam o feijão e a carne e não comiam o caldo, porque ele acreditava que todas as vitaminas, os minerais da comida estavam no feijão e nas carnes, e não no caldo propriamente dito. Então, eles tiravam para eles o que eles já achavam bom, os patrões, no caso, tiravam o feijão e as carnes, e o caldo sobrava para os escravos. E aí, os escravos ficavam bem fortes, porque quando a gente cozinha um alimento com muito caldo, a gente vai ver que no caldo vai ficar todas as vitaminas e os minerais daquele alimento. E aí, os escravos recebiam o caldo, que tinha bastante vitaminas e minerais. Fica essa curiosidade. Com o passar do tempo e com a urbanização, o feijão e o arroz, na forma mais simples, começaram a ser consumidos na zona urbana, nas grandes cidades. E aí o feijão mais simples, que é aquele feijão refogado com cebola, e o arroz branco, que é cozinhado com água e sal, e foram acompanhados da mistura, que a gente chama, que é a carne, uma proteína e uma salada. E esse se tornou um prato típico brasileiro, feijão com arroz, o bife lá, o frango e a salada, como a gente conhece hoje. Mas afinal de contas, por que esse feijão com arroz traz tanta saciedade? Por que o feijão com arroz é tão recomendado, é tão saudável para a nossa saúde? No vídeo anterior a gente falou sobre os grupos dos alimentos e lá estavam os alimentos construtores, que eram formados pelas proteínas. As proteínas
são aquelas que ajudam a construir o nosso corpo, como eu falei no outro vídeo, a construir nossa pele, nossos órgãos, tecidos, é tudo isso a proteína quem faz. A proteína é formada pelos aminoácidos. E existem aminoácidos que são chamados aminoácidos essenciais, ou seja, eles têm que estar presentes para o nosso corpo ter um bom funcionamento. Os aminoácidos essenciais eu encontro ele na alimentação. Meu corpo não produz, então eu tenho que consumir os aminoácidos essenciais. Onde é que eu encontro os aminoácidos essenciais? Encontro uma parte no arroz e outra parte no feijão. Por isso que eles se complementam, porque se eu como feijão com arroz junto, eu estou garantindo a maioria dos aminoácidos essenciais ao funcionamento do meu corpo. Por isso que é tão importante comer feijão com arroz. Há indicações do Ministério da Saúde que a gente deveria comer feijão com arroz todos os dias ou pelo menos 5 vezes por semana. Por isso que é tão interessante essa mistura para a nossa saúde, do feijão com arroz. Se eu não gosto tanto de arroz ou de feijão, eu tenho os substitutos do feijão. Que substitutos são esses? São grupos das leguminosas. Eu tenho vários tipos de feijão que eu posso estar consumindo, né? Como eu citei aqui, feijão macaça, feijão verde, feijão de corda, feijão preto. Se eu não gostar de nenhum tipo de feijão, eu ainda posso estar consumindo a lentilha, o grão de bico, a fava, que são substitutos do feijão, são leguminosas e também vai ser ricos nesses aminoácidos junto com arroz. Se eu consumo o arroz integral, eu vou estar consumindo um arroz rico em fibras, que além de todo esses aminoácidos essenciais, vai ter as fibras que vai estar contribuindo para a minha motilidade intestinal, para a minha redução de colesterol, de triglicerídeo. Por isso, eu também deveria consumir o arroz integral. Uma curiosidade sobre o arroz também é que ele é rico em vitaminas do complexo B, então ele ajuda na imunidade. Por isso que antigamente costumava-se dar água do arroz para as crianças que estavam doentes, que estavam com algum problema no intestino, na barriga, porque essa água do arroz ela vai ser rica em complexo B e vai estar ajudando na imunidade. E além disso, o arroz também vai ter cálcio, tá? E o feijão, além dos aminoácidos essenciais, ele também é rico em magnésio, em manganês, em ferro e em fósforo, o que faz dele um alimento também antioxidante, um alimento que limpa o nosso organismo. E a casquinha do feijão também vai ser rica em fibras. Por isso a combinação completa do feijão com arroz, por isso que eu deveria comer feijão com arroz todos os dias ou pelo menos 5 vezes por semana. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem bem, fiquem em casa e comam feijão com arroz.